Eu recebo muitos questionamentos e muitos comentários de pessoas que falam assim: nossa, eu queria muito investir, mas sabe, eu não sei nem por onde começar. Ou se não, nossa, eu acho que investir pra mim vai dar certo porque assim eu não tenho tanto dinheiro assim. Ou até mesmo, nossa, eu vi meu amigo lá que ele perdeu tudo fazendo investimento. Deus me livre, só de pensar que o dinheiro que eu juntei toda a minha vida eu vou perder, meu coração já dispara. Então, se você é uma dessas pessoas, ou se você se identificou em algum desses cenários, fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar que é super possível você fazer investimentos de forma segura, com baixo risco e o principal, com pouco dinheiro. Tanto para você que está aí no Brasil, quanto você que está aqui no Canadá, vocês vão ver que vão ter muitas similaridades quando a gente fala de reserva de emergência ou reserva financeira. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Joyce. Nesse vídeo eu vou te mostrar melhores alternativas para você constituir a sua reserva de emergência ou sua reserva financeira. Quais são as opções muito melhores do que a poupança. Se você não assistiu o vídeo Poupança Não é Investimento, esse vídeo aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas não vai lá agora. Assiste esse vídeo primeiro, depois você vai lá. Mas antes de tudo, vocês já se inscreveram aqui no canal? Não? Então se inscreve no canal, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e começa a passar para mais pessoas. E além de tudo, você ainda recebe a notificação quando tem vídeo novo no canal. Para você que ainda não tem assim muita familiaridade com os investimentos, tem algumas coisas que a gente precisa ter em mente. Por exemplo, o risco está associado diretamente ao retorno, ou seja, quanto maior o risco daquele investimento, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Então, o que eu quero dizer com isso? Por a gente ainda estar começando e a gente está constituindo a nossa reserva de emergência, ou a nossa reserva financeira, não pode ter uma expectativa muito elevada sobre o retorno desses investimentos. Sua reserva de emergência ela pode ser constituída muito aos pouquinhos. Com apenas R$30 você já consegue ir constituindo a sua reserva de emergência e você pode ir depositando todo mês esse valor, mas obviamente o que a gente quer é cada vez mais aumentar, né, os nossos investimentos. Para você saber o quanto que você precisa investir todo mês, tem esse vídeo aqui que eu falo justamente sobre isso e eu também vou deixar o link aqui na descrição. Aliás, todos os vídeos que eu for comentando, eu deixo o link aqui embaixo para vocês. Para você constituir a sua reserva financeira ou sua reserva de emergência, você precisa de 3 coisas. Primeiro, ele precisa ser seguro. Segundo, ele precisa ter liquidez diária, ou seja, a qualquer momento que você precisar resgatar esse dinheiro, ele tem que estar disponível para você. E terceiro, ele precisa ser 100% do CDI. E o que é o CDI? O Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, são as taxas utilizadas pelos bancos para emprestar dinheiro para outros bancos. O CDI, ele fica bem próximo à taxa Selic. E o que é a taxa Selic? É a taxa básica de juros da economia, ou seja, ela é a taxa mãe da economia. Até o momento desse vídeo, a taxa Selic ela está em 13,75 e o CDI está 13,65. Para você constituir a sua reserva de emergência ou a sua reserva financeira, aquele valor que está parado e você não sabe muito bem o que fazer com ele, existem algumas opções, mas eu vou listar 3 aqui que eu considero as mais relevantes. Então, a primeira opção é o Tesouro Direto. Então, para quem não lembra, o que é o Tesouro Direto? São os títulos da dívida pública do governo. Então, quando você compra o título do Tesouro Direto, você nada mais está fazendo do que emprestar dinheiro para o governo e ele te remunera na data do vencimento ou quando você resgatar, você é remunerado com juros. A segunda opção são os CDBs, com liquidez diária e 100% do CDI. O que é o CDB? É o Certificado de Depósito Bancário. A mesma coisa que o Tesouro Direto, só que ao invés de você emprestar dinheiro para o governo, você empresta dinheiro para os bancos. E a terceira opção são as contas remuneradas, que são os bancos digitais. O Tesouro Direto é o investimento mais seguro do Brasil. Isso porque o governo nunca deixou de pagar os seus credores. A chance do país quebrar é baixíssima. Mesmo se isso acontecesse, nós temos a garantia do Tesouro Nacional. Então, o Banco Central poderia emitir mais moedas para pagar essa dívida. Dentro do Tesouro Direto, a gente tem 3 modalidades, que são os pré-fixados, os pós-fixados e os híbridos. O que a gente vai focar hoje aqui são os pós-fixados, que são os que são atrelados à taxa Selic. Por mais que você tenha uma data de vencimento, você pode resgatar o seu dinheiro antecipadamente e sem perder dinheiro. Diferente dos
pré-fixados e dos híbridos. Você pode resgatar os seus títulos antes do vencimento, mas você está sujeito à marcação a mercado, ou seja, tanto você pode ganhar quanto perder. Então, não é o nosso caso aqui. E a questão do valuation a gente pode falar nos outros vídeos. Só algumas considerações aqui sobre o Tesouro Direto. Se você precisar resgatar o seu dinheiro do Tesouro, você precisa esperar até o primeiro dia útil para você conseguir resgatar o seu dinheiro. E além disso, existem a incidência de imposto de renda sobre os rendimentos. Então, os primeiros 180 dias vai ser o período que vocês vão pagar mais imposto de renda sobre os rendimentos, que são 22,5%. Eu vou deixar a tabelinha aqui. E além disso, incide IOF nos primeiros 30 dias. Isso é calculado diariamente, então aqui também está a tabela. E só lembrando que mesmo com a incidência de imposto de renda, Tesouro Direto acaba sendo muito mais rentável do que a poupança. Agora, aonde comprar os títulos do Tesouro Direto? Você pode comprar de diversas formas, desde que você tenha uma conta aberta em algum dos bancões, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, os bancos digitais, Inter, BTG, IT, Next, Nubank e as corretoras, que são XP, Modal Mais, ICO, Toro, tem uma infinidade aí de opções. A segunda opção são os CDBs com liquidez imediata e que rendam no mínimo 100% do CDI. Você pode aplicar tanto em bancões, como aqueles que eu já falei, e muitos outros, e nos bancos digitais. Só que o grande problema dos bancões é que muitos deles não te remuneram com no mínimo 100% do CDI. Então você vai acabar no mesmo problema que da poupança, ou seja, perder para a inflação. Você vai acabar perdendo ao longo prazo aí nesses tipos de investimento. Então procure sempre se atentar a isso. Existem os bancos menores, que são a Sofisa e o Daicoval, que eles remuneram acima de 100% do CDI. Assim, como eles são bancos menores, é importante a gente sempre fazer uma pesquisa para saber se eles são confiáveis, usando o índice de Basileia, o índice de mobilização, enfim, que está nesse site aqui, chamado bancodata.com.br. Agora, se você tiver com muita preguiça de fazer isso, não se preocupa, porque eu já fiz isso para você e eu vou mostrar aqui na minha tela agora. Então aqui, olha, já estou no site do Banco Data e eu vou pesquisar aqui por Daicoval. Então aqui a gente tem um guia, né, para ver qual que é o percentual mínimo exigido pelo Banco Central do índice de Basileia, que são 11%. Vamos ver se já apareceu aqui. Então, no caso do Daicoval, 13,4%, e o índice de mobilização, que o índice máximo tolerado são 50%, e aqui a Daicoval mostra 17%. Então o que demonstra é que ela está saudável financeiramente. Inclusive, se você olhar o lucro líquido anual dela, ela só demonstrou lucro aqui nos últimos anos, né? Então a gente já tem uma boa base. Alguns itens aqui para considerar com relação ao CDB. Tem diversos CDBs que você não consegue resgatar antes, então fique atento para ver se o CDB é de liquidez diária. Tem alguns ainda que você precisa esperar no mínimo 2 meses para conseguir resgatar esse valor. Então fique atento ali no regulamento. No caso de calote, né, assim como a gente tem a segurança do governo nacional para o Tesouro Direto, a gente também tem a segurança para os CDBs. A gente tem a garantia do FGC e essa proteção ela vai até 250 mil por CPF. Então a terceira opção para você deixar a sua reserva de emergência são através dos bancos digitais, que são as contas remuneradas. Então tem vários bancos digitais aí, né, que tem o IT, tem o Nubank, tem o C6. Teve recentemente a questão envolvendo o Nubank e as lojas americanas. Os clientes aí perderam dinheiro em determinado investimento dentro do Nubank, mas esse não era ele possuía renda fixa, mas eles também possuíam debentures. O que são as debentures? As empresas também emitem títulos das dívidas, né? E você pode prestar dinheiro para essas empresas. E dentro desse fundo tinha as lojas americanas. Então, por isso que foi o rolo todo. Mas o que a gente está focando aqui é só no que é 100% renda fixa, liquidez diária, que são a reserva de emergência, que são os RDBs, a caixinha
caixinha do RDB. Aí só lembrando que para o RDB tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, mas essa outra caixinha no reserva imediata não tem a proteção do FGC. Agora, qual dos três escolher, né? Lembra que eu tinha falado no começo, quanto mais o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Então, assim, a taxa Selic tem um risco mais baixo e, portanto, ele rende um pouco menos do que se você investisse no CDB ou usasse essas contas remuneradas. O que eu costumo fazer é diversificar. Então, eu coloco 60% da minha reserva de emergência na taxa Selic e o restante eu divido entre CDB e contas remuneradas. Agora, para vocês que estão aqui no Canadá, a gente tem investimentos bem similares. Então, por exemplo, Tesouro Direto, que a gente tem no Brasil, a gente tem os bonds aqui, né? Mas só que esses bonds, eles são um pouco diferentes. Porque eles também são títulos de dívida pública, mas eles também envolvem debêntures. O CDB que a gente tem no Brasil, a gente tem os similares aqui, que são os GICs. Eles têm mais ou menos a mesma natureza, né? De você ter que ficar com esse investimento até a data de vencimento, e muitos deles aqui também a gente não consegue resgatar. Então tem que tomar também o mesmo cuidado para saber se realmente você pode considerar esses GICs como liquidez imediata. Que para minha reserva de emergência, eu utilizo dois bancos digitais, que são o EQ Bank e o Tangerine. Eu gosto dos dois, eles seriam bem similares aos que a gente tem no Brasil. Eu vou meio que diversificando aonde que vai me pagando mais. Então cada hora eles têm uma promoção diferente, né, para captar mais clientes. Então vocês têm que ir meio que avaliando qual que é mais rentável. No meu caso, eu coloco a minha reserva de emergência nesses dois bancos digitais, mas eu coloco na conta Savings, eu não coloco no GIC, né? Isso aí coloco mais para metas de médio prazo e invisto mais em ações, né? Mas não é o propósito desse vídeo. Então, essa conta de Savings, que ela é bem parecida com as contas remuneradas do Brasil. E assim como no Brasil a gente tem o FGC, aqui no Canadá a gente também, dependendo do banco, né, a maioria dos bancos tem, a gente conta com a proteção do CDIC, que a gente consegue uma proteção aí de $100 mil. Então é isso, pessoal. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Espero ter ajudado. E se vocês tiverem dúvidas, comenta aqui embaixo que eu terei maior prazer em responder. E para vocês também que ficaram até o final, eu vou deixar o cupom aqui de desconto da EQ Bank. Então, se vocês tiverem interesse em abrir a conta nessa corretora, vocês ganham $20 de desconto. Então não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!